Oi gente, tudo bem com vocês? Sou a Minha Maia, sejam bem-vindos à TV Maia Som. No vídeo de hoje eu vou comentar sobre a série O Clube da Meia-Noite. Mas antes de comentar, por favor, já deixa o seu gostei e se inscreve nesse canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? Agora sim, vai lá pro vídeo. O Clube da Meia-Noite estreou no dia 7 de outubro e já fiz tudo. E eu vou comentar sobre a série toda. O total foram 10 episódios. E esse vídeo vai ter spoiler, tá, gente? Então, se vocês não assistiram, quinta, assiste primeiro a série e depois assista esse vídeo, ok? Então, a série é americana de terror e contém mistério e suspense. É criada por Mike Flagman e Lia Ford. A série é uma adaptação de romance do mesmo nome. O livro foi escrito por Christopher Pite. Foi lançado em 1944. A série foi estrelada por... Vou ler, tá, gente? Irmão Benson, Adia e Gippy Regain. Se eu tô falando errado aqui, me corrija aqui embaixo, tá, gente? Ruth Calder, Raya Furuguara, Amara Shepard, William Chris Shepard, William Sapolka como os atores principais. Conta histórias de 8 pessoas, na verdade, de jovens adolescentes doentes, uma doença terminal, que reside ao hospício Hotman Home. E o administrador e o médico enigmático, né? Todos se encontram à meia-noite para contar histórias de terror. Após um dia, eles fazem um pacto. Depois de um deles morrer, começa a acontecer coisas estranhas. Mas vamos falar sobre a série. Lembrando que eu não li o livro, então eu nem vou comparar com o livro, tá, gente? Que eu não tenho contexto sobre o livro, tá, gente? Só vou falar sobre a série aqui. Vamos falar sobre a personagem principal, que é a Yonka. A Yonka, ela é como introduzida, é como que quer saber a história que aconteceu lá no Hotman Home, né? Mas a história é o seguinte: Julie Jane, ela foi diagnosticada com uma doença não tem cura, né? Porque agora eu não vou lembrar o nome. Mas após de ela ter sumido alguns meses, né? No caso, ela volta lá para o hospício, pois ela não tem nada. Parece que ela não foi... Ela ficou doente, né? Na verdade. Então a Yonka, ela foi esse hospício para descobrir sobre essa... Como posso falar? Essa cura, né, na verdade. A Yonka, ela foi diagnosticada com uma doença no ovário que ela descobre que ela tem câncer. Então ela passa por tudo e ela ia para a faculdade, né, no caso. Ela já tinha terminado a escola, então ela perde toda essa oportunidade. Porém, tudo muda, né, após ela descobrir isso. Então ela tem esse propósito que eu achei muito legal. Mas ao decorrer da metade da série, lá pro final, ela ficou um pouco chata. Mas não justifica o que ela fez de tudo. Eu acho que ela foi uma personagem bem construída, sim, mas ficou assim desejar, sabe? Queria mais sobre a tal história dela, mas a própria atriz, eu gostei muito dela, mas faltou algo a mais. Então, só isso que eu vou falar sobre ela. Mas vamos falar sobre o Hospício Hotman. O lugar eu gostei bastante, apesar de... Parece que eu percebi que ao longo da série só existia esses 8 pessoas.
Parece que não existe mais outros pacientes no meio, né? Mas, além dele, também eu vou falar sobre a diretora, né? Start, Star, Startor. Não sei como falar o nome dela, sobre Startor. Eu li alguns boatos aí que ela seria a vilã, mas eu não achei que ela foi a vilã da história. As atitudes de cada um foi como se fosse eles mesmos fossem um vilão. Então eu achei. É aquele típico de filme de Disney, Pixar, que a gente é como se fosse protagonista, mas a gente é como vilão de nós mesmos. Então eu considerei a série tipo isso. Então, e depois eu vou guardar um pouquinho mais sobre ela, porque lá no final eu vou falar mais sobre ela, mas por enquanto só isso. Sobre a reunião sobre o Clube da Meia-Noite. Quando dá meia-noite, como que eu já tinha dito aqui pra vocês, que eles contam histórias de terror baseada na história deles, né? Cada um, a história eu curti bastante. Tem duas histórias que eu mais gostei. Acho que foi a história do Kevin e da Sandra. Eu gostei muito dela também, a história dela. E além dessas histórias que acontecem, nasce um episódio que a Annie, que inclusive eu vou falar exatamente a história dela, eu gostei mais ainda também. Até o sexto episódio, nesse sexto episódio acontece o ritual para salvar a Annie. A Annie a doença dela já tá bem agradável. E eles tentam fazer um ritual para dar a cura para ela. Porém, não dá certo. Inclusive, é ela que morre. E eu, sinceramente, ela me surpreendeu bastante durante a série. No início, eu achei que ela praticamente é uma personagem que é difícil de lidar. Mas ao decorrer da série, eu já tava gostando dela. Mas esse episódio específico me doeu mais ainda. Eu chorei, sim, da morte dela. É uma personagem que a gente vai ter saudade, com certeza. Esse episódio específico, ela vive dentro das histórias ela vive dentro das que já foram contadas. Então, além de ela viver, ela tava adormecida e ela tá vivendo isso. Então eu curti bastante. Esse foi um dos episódios que eu gostei mais. Então, esse sexto episódio tá bem legal, gente. Além disso, esse ritual que não dá certo, ela acaba morrendo, né? Mas vamos falar dos outros personagens, né? Como eu já contei sobre a Annie, sobre a Yonka. Então vou falar do Kevin. O Kevin é típico personagem que a gente vai gostar junto com a Yonka. Mas a série, falando do personagem assim dele, é um personagem que eu gosto, mas faltou mais para ser construída mais. Então é um tipo de personagem ok. Os outros personagens ok que eu achei é Inchi, que é a personagem que é a mais rica entre eles, que os pais dela não vai visitar ela. Eu fiquei com pena dela. Mas eu gostei muito dela, além de ela dar a peruca para a Yonka, né, no caso, que a Yonka tava sem cabelo, né, por causa da doença, então ela dá essa bondade para ela. Eu curti muito dessa atitude dela. A Tushi também é uma personagem ok, que é um pai romântico junto com o Mesh, também é um personagem ok. Os dois são um casal que dá certo, mas eu não shippo tanto. Não tem aquela essência, sabe? Então é um casal que eu gosto, pelo menos. A Spencer e a Sandra, né? A Sandra ela é uma das personagens que fica apagada no começo da série.
Mas lá no final que ela descobre que ela foi diagnosticada errada. Então ela acaba indo embora, né? Então é um personagem que foi, mas a gente nem vai sentir falta, mas deu um papel de figurante pra ela, né? Foi exatamente o que isso aconteceu, nem aparece tanto assim. E o Spencer, ele é um personagem que acho muito importante para essa série, que naquela época, eu acho que eu não tinha dito aqui pra vocês, essa série se passa nos anos 90. E o personagem dele, ele tem HIV. Então naquela época tinha muito preconceito naquela época quem tem essa doença. Então eu gostei muito dessa série por causa disso, para mostrar que além de homens, né, no caso, mostrar como é uma sensação de um personagem ter tipos de doença. Então eu achei muito legal. E os outros personagens eu gosto, mas eu não tenho nenhum personagem favorito. A Anne foi, mas os outros não são tanto os outros não são os meus personagens favoritos, entendeu? Vou falar sobre o final da série, né? Aquele gancho, né, que mostra que a diretora, ela praticamente tira a peruca e mostra a tatuagem dela aqui atrás, né? Aquele símbolo de ampulheta. Eu gostei desse gancho, inclusive, que eu acredito que acho que essa série vai ser sim renovada. E nessa segunda temporada eu acredito que vai focar muito na história dela. Eu acredito que vai focar muito na história dela nessa próxima temporada. Então eu gostei muito desse gancho. E eu não comentei que a Julie Jane, ela sim foi curada, mas ela engana a Yonka para ser curada de novo, né? Então acho que ela ficou doente depois, mas é uma personagem que não precisou sim ser introduzido, mas ela não precisava ter feito aquele ritual de novo, né? No caso, falando sobre a história, né? Aí, o final do gancho. Então, eu acredito que sim, vai sim renovar a segunda temporada. E se tudo acontecer direitinho, a segunda temporada vai ser 1000 vezes melhor. Vai introduzir mais a história da diretora Stanton. E de aprofundar a história dela, também vai aproveitar, com certeza vai entrar novos personagens, vai contar mais a história do local. Então eu acredito que vai acontecer isso na próxima temporada, se tiver. Mas em geral, eu gostei bastante. Não é tipo de série que eu assisto normalmente, mas eu gostei muito. Se vocês já assistiram essa série e vocês gostaram, comente aí. Ou se vocês não gostaram, também comente aí, tá, gente? Então, é isso. Se vocês curtem mais esse tipo de vídeo, não se esquece de deixar o seu gostei e se inscreve neste canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? E é isso. Um beijo, forte abraço. Tchau!